Senhora presidenta deputada Tia Ju, senhores deputados Conde Pittencourt, tio Carlos, cidadãos aqui presentes, que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta Casa Legislativa. Bom, em primeiro lugar, presidenta Tia Ju, eu queria também reverberar a intervenção do deputado Conte e de outros parlamentares que usaram hoje a tribuna para saudar o governador Pezão por esta decisão de exonerar o antigo secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, não é? Que estava em contradição com o Rio de Janeiro, estava em contradição com a agenda de inclusão, de cidadania, que o Rio de Janeiro e o Brasil, com as suas dificuldades, vem tentando pautar, sobretudo na garantia de direitos, na ampliação de direitos, no respeito à diversidade, sob as suas mais diferentes formas de manifestação. Portanto, uma saudação muito especial ao governador nesse aspecto, já que tomou uma decisão que era absolutamente inevitável. Ao mesmo tempo, eu queria também ecoar a intervenção de Vossa Excelência, dizendo que o mínimo que se espera na cidade do Rio de Janeiro é que a gente tenha eleições para os conselhos tutelares exemplares. A gente não pode tolerar menos que isso, porque uma verdadeira vergonha o que aconteceu na capital do Estado no ano do Jubileu de Prata do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho aqui que dar o testemunho do quanto a nossa comissão, presidida por Vossa Excelência, tem sido vigilante, tem sido muito enfim, participativa e atuante, buscando reunir as condições, as melhores possíveis, para que os conselheiros tutelares sejam eleitos no Rio de Janeiro da forma mais digna e republicana possível. Ainda que possamos fazer, no futuro, quem sabe, uma discussão, o deputado Conte, sobre este modelo. Já falamos sobre isso aqui, mas isso é para o futuro. Elaborar com mais calma, fundamentar melhor esse debate, mas eu acho que valeria a pena pensar no futuro, de maneira tranquila, democrática, ouvindo todos os segmentos implicados, se o melhor desenho é este que nós vivemos hoje, a discutir. De qualquer maneira, queremos garantir, e a Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, daqui da Alerj, tem sido muito atuante nessa questão, e parabenizo Vossa Excelência por isso. Bom, eu estive hoje pela manhã, como presidente da Comissão de Economia, participando de uma rodada, a primeira deste ano, do Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico da Baixada Fluminense, ali em Nova Iguaçu, que reúne secretários de trabalho e renda, reúne empresários, reúne, enfim, atores implicados nos diferentes processos produtivo, de geração de trabalho, de geração de emprego, empreendedores dos vários municípios da Baixada Fluminense. Foi muito importante ouvir 3 exposições que ali foram feitas, do representante da Superintendência do Banco do Brasil, naquela região, o senhor Tiago, sobrenome foge agora, o senhor Cláudio Martins, ele mesmo superintendente da Caixa Econômica Federal naquela região, e o senhor Domingos Vargas, que preside a AGE Rio, que eu particularmente considero um dos quadros, né, da administração pública estadual, discutindo como que a AGE Rio, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil tem uma série de projetos, uma série de carteiras, deputado tio Carlos, no sentido de fomentar empreendimentos dos mais diversos tamanhos, das mais diversas proporções. Esse recurso, às vezes, parece até engraçado, mas R$300 até R$15 mil é, por exemplo, uma carteira para o microcrédito que a AGE Rio opera. Pode parecer estranho, mas alguns empreendimentos populares, às vezes com R$1.500, R$2.000, dão uma catapultada impressionante. Então, foi muito importante ouvi-los, ouvir esses 3 representantes de agências importantes, 2 federais e 1 estadual, na medida em que transmitiram também uma ideia, uma mensagem, talvez, de algum otimismo face a esse turbilhão de más notícias sobre o qual nós temos vivido nos últimos tempos.
Então eu quero destacar esse aspecto, porque a economia também vive, tio Carlos, de dados concretos, de dados tangíveis, de indicadores, de estatísticas, de resultados, mas a economia também vive do ambiente. O ambiente é muito importante para o investidor, para alguém que está pensando em fazer uma compra, consumir um produto, para o empreendedor que quer tomar uma iniciativa nova no seu negócio ou abrir um negócio novo. Então foi importante ouvi-los, né? Não vendendo ilusões, que a situação é gravíssima, mas ao mesmo tempo também mostrando que alguns veículos da grande imprensa parece que fazem questão de diariamente publicar que nós já estamos no precipício, já estamos no fundo do poço. Eu não estou aqui ingênuo, muito menos vendedor de ilusões, sei das dificuldades que enfrenta a economia mundial em primeiro lugar, né, sem elementos muito graves que afetam a economia internacional. A crise do subprime em 2008 dos Estados Unidos ainda repercute nas grandes economias europeias, na própria economia norte-americana. O arrefecimento das atividades econômicas na China, que cresceu, vocês já sabem, deputado Tio Carlos, na década passada, a quase 10% ao ano durante 10, 11 anos, e caiu para 3%. Isso tem repercussão em toda a economia mundial. E, naturalmente, a queda nos preços, nas commodities como um todo, não apenas o petróleo, minério de ferro, enfim, tudo isso tem, evidentemente, forte repercussão na economia mundial. O Brasil enfrenta isso de maneira muito difícil, o Rio de Janeiro mais ainda, mas eu acho interessante também ter uma espécie de contraponto, né, na medida em que ainda há agências de fomento destravando o crédito e abrindo perspectivas para o empreendimento, para o empreendedorismo no nosso Estado e no Brasil. Ao mesmo tempo, eu lembrei nesse debate, e às vezes a gente faz falas não muito simpáticas no conteúdo, nós podemos ser educados na forma, mas às vezes o conteúdo não agrada. Mas é bom lembrar que o otimismo é importante, mas não resolve a crise. Ele é importante para o ambiente, como eu falei, mas não resolve a crise. Lembrei das responsabilidades que cabem também ao governo do Estado, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, de, nesse contexto de crise, aproveitar também para rever alguns dos seus apontamentos, rever algumas de suas prioridades, rever as opções que vem fazendo nos últimos 10 anos. Será que devemos... Porque hoje o Domingos Vargas da GRI falou, olha, na questão do crédito, nós temos que ter muito critério. Que até o Cláudio Martins da Caixa Econômica usou uma imagem, é como se o crédito fosse uma corda. Às vezes ele permite dar corda mesmo no negócio, esticar, mas às vezes pode enforcar quem consegue o crédito. Então, tem que ter muito critério. De fato, as agências de fomento têm que conhecer bem o perfil de quem busca o crédito, para que no médio prazo, no curto prazo, pode ser positivo, mas no médio prazo, esse credor está endividado, está com seu negócio inviabilizado, enfim. Da mesma forma, há que se ter critérios também muito rigorosos nas concessões de isenção fiscal, que nem sempre as isenções fiscais retornam para o Estado como novos investimentos econômicos. Felizmente não. Muitas das empresas que se beneficiam de poupudas, muitas vezes, isenções fiscais, investem o que economizaram com essas isenções na ciranda financeira, no capital especulativo. Então, olha que contradição, olha que primor de contradição. Aquilo que deveria ser para induzir mais atividade econômica, mais geração de trabalho e renda, acaba contribuindo para a ciranda financeira, para alimentar o capital especulativo. E aí, eu quero fazer essa discussão lembrando um pouco o que eu sei que trouxe aqui o deputado Dr. Sadi Noel, fazendo menção a essa matéria que está repercutindo no Rio de Janeiro e provavelmente em todo o Sudeste, publicada no Valor Econômico, a respeito da situação do Espírito Santo e dos resultados obtidos pelo Estado do Espírito Santo no ano 2015. Resultados bem diferentes do Rio de Janeiro, em matéria de superávit primário, em matéria das suas contas públicas de modo geral, e o Espírito Santo conseguiu fazer isso sem aumentar impostos, reduzindo benefícios fiscais e sem ter acesso a fundo de depósito judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Então, assim, é preciso entender o que está acontecendo, é preciso saber de que forma o governo estadual, que aqui no Rio de Janeiro teve uma contribuição logo no início da legislatura, no primeiro quadrimestre do ano passado, quando nós aprovamos aqui aqueles recursos relacionados ao Fundo de Depósito Judiciário, na faixa de 6,2
6,3 bilhões de reais, algo assim, que era quase a metade do tamanho do déficit anunciado pelo governador no início do ano, que ele anunciava o déficit na faixa de 13 bilhões, o Espírito Santo não teve acesso a esses recursos, não aumentou impostos, reduziu os benefícios fiscais e ainda assim completou o exercício de 2015 numa situação diametralmente oposta à do nosso Estado. E aí, me preocupa, e aí quero concluir, me preocupam as soluções que o governo do Estado vem brandindo para a superação dessa crise, porque, ao que consta, não fez ainda um exercício de rever as suas políticas de isenção fiscal, não fez esse exercício ainda, parece querer continuar insistindo em muitas áreas, em terceirizações custosas e pouco eficazes na prestação do serviço público, portanto, e ao mesmo tempo acenando com a bandeira da extinção de órgãos que me parecem essenciais. E quero concluir falando da CEPERJ e da FAPERJ. O Estado do Rio de Janeiro, já se disse aqui desta tribuna, que é um Estado de vanguarda na área da cultura, na área da produção do conhecimento, na produção da inovação tecnológica, na socialização da pesquisa. A FAPERJ é um orgulho da comunidade científica desse Estado. Eu sou professor universitário, já me beneficiei de insumo de fomentos da FAPERJ para estudos que desenvolvi no passado na Universidade Federal Fluminense. Sem a FAPERJ, o processo de produção de conhecimento, o processo de construção de novas invenções, novos registros de patente, de inovação tecnológica no Rio de Janeiro, fica muito comprometido. Ao mesmo tempo, CEPERJ, que é uma instituição vocacionada para a produção de dados estratégicos para o Estado, para a formação continuada de quadros do próprio Estado, para a formação inicial de servidores que são incorporados após o concurso público nas fileiras do serviço público estadual. Então, eu fico imaginando como é possível supor que a superação da crise passe justamente na extinção de órgãos que têm capacidade, pela própria natureza de suas atividades, de contribuir para o desenvolvimento econômico, tecnológico e científico. Então, assim, é uma grande contradição. Eu vou aqui ser um defensor absolutamente intransigente da FAPERJ, dos recursos que hoje ela dispõe, que já são pequenos. Comparemos com o FAPEMIG, Minas Gerais, comparemos com o FAPESP em São Paulo. Tudo bem, vamos sair do Sudeste, vamos comparar com fundações de amparo à pesquisa no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul do Brasil. Nós vamos ver que a FAPERJ, tendo em vista a proporção do Estado do Rio de Janeiro, já está um pouco apequenada dos recursos que lhes são disponibilizados. E aí tem uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional que pretende cortar em 50% essa vinculação. Eu acho que é um tiro no pé do Estado do Rio de Janeiro, é um tiro no pé da ciência nesse Estado, do desenvolvimento tecnológico, que tem toda a relação, toda a conexão com o desenvolvimento econômico. Hoje, os países mais competitivos, isso não é mera coincidência, são os países que mais investem em pesquisa, que mais investem em inovação tecnológica. O maior número de registros de patentes do mundo, não é por coincidência, é dos Estados Unidos, é da Alemanha, é do Japão, é da Coreia. Isso não é coincidência. Isso tem tudo a ver com o processo histórico de décadas, de muitos investimentos duradouros, uma política de Estado, portanto, na ciência, na tecnologia, na formação de quadros, e o Estado do Rio de Janeiro não pode dar esse passo atrás, até porque esta não é uma solução adequada para a superação da crise. O Estado precisa rever a sua capacidade de endividamento, que eu me lembro aqui, vou concluir, no final do ano passado, ficamos assim, em palpos de aranha, como dizia a minha falecida avó, em palpos de aranha, para tratar da questão do 13º dos servidores, que o Estado alegava não poder mais sequer pedir emprestado aos agentes financeiros, que já tinha superado, para além dos limites prudenciais, a sua capacidade de endividamento. Precisamos rever a questão das isenções fiscais, precisamos ter soluções menos custosas e mais eficazes para serviços como alimentação, limpeza, em várias unidades escolares, em várias unidades de saúde, que continuam muito fracos, e o Estado gastando mais do que gastava antes. Portanto, são decisões antieconômicas e que devem ser revistas antes que o Estado pretenda enxugar e acabar com órgãos estratégicos para o seu desenvolvimento. Muito obrigado, presidente.